Saudações amigas, de paz e bem, a todos aqueles que nos escutam. Hoje celebramos o Dia do Sagrado Coração de Jesus, aqui representado nesta pintura, ou se quisermos na fotografia desta pintura. E este dia, esta solenidade do Sagrado Coração de Jesus, aliás, todo o mês de junho é de algum modo dedicado ao Sagrado Coração de Jesus e deveríamos aprofundar, era bom que aprofundássemos a nossa relação com este Jesus. O que é que se pretende celebrar quando se celebra a solenidade do Sagrado Coração de Jesus? Pretende celebrar, acima de tudo, o seu amor humano, isto é, o amor da sua humanidade. Nós, como sabemos, já o tenho dito várias vezes, mas é sempre bom repetir, porque muitas vezes é através da repetição que vem a assimilação e, por sua vez, através desta vem a compreensão, isto é, pelo menos a compreensão vai-se aprofundando, embora nunca esgotando o mistério. Dizia que celebramos o amor humano de Jesus. Como nós sabemos, Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, igual ao homem em tudo, menos no pecado. A pessoa de Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, isto é, o Filho de Deus, o Deus Filho, se quisermos, e a sua natureza divina está unida à sua natureza humana, de tal modo unida que não se podem separar, mas de tal modo distintas que não se podem confundir, não se confundem. A natureza divina não é a natureza humana, a natureza humana não é a natureza divina. Ora, na Santíssima Trindade, isto é, em Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, há, sendo três pessoas distintas, iguais entre si, há, no entanto, uma única natureza divina. E por isso há também uma única vontade divina e por isso também um único amor divino. Este único amor divino existe na natureza divina de Jesus, mas a natureza humana é ela própria dotada de vontade, porque há uma alma humana. E esta vontade humana não é a vontade divina, não é a vontade da Trindade. É a vontade do homem Jesus que está unido hipostaticamente, é o termo técnico, teológico, que descreve esta unidade da natureza divina e da natureza humana na única pessoa do Verbo de Deus, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. E, portanto, Jesus tem uma alma humana, como tem um corpo humano, e esta alma humana é dotada de inteligência e de vontade, como é claro. E por isso esta vontade da natureza humana tem um amor próprio, no sentido, um amor que lhe é próprio, próprio desta vontade, próprio desta natureza. Nós sabemos que, em virtude desta unidade da divindade e da humanidade que se dá em Jesus Cristo, Filho de Deus e Filho do homem, em virtude desta unidade, dizia, toda a humanidade de Jesus é objeto de adoração, porque em toda a sua humanidade e em qualquer parte dela está presente a divindade, está unida de uma forma única e absolutamente singular com a pessoa divina do Verbo, a pessoa do Verbo de Deus, do Filho de Deus, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, do Logos de Deus, da Palavra de Deus, isto é, o Deus Filho fez-se verdadeiramente homem em Jesus Cristo. E por isso nós adoramos o seu Sagrado Coração, que é humano, evidentemente. Deus não tem coração, no sentido não em que não tenha amor, mas no sentido em que não tem um órgão como nós, necessário para pulsar e fazer com que o sangue chegue a todas as partes do corpo, vivificando e oxigenando, diríamos assim, passando pelos pulmões para levar o oxigênio
enfim, já não me lembro muito bem das aulas de biologia, mas aqueles que me escutam sabem melhor do que eu estas coisas e, portanto, não vale a pena estar a tentar discorrer sobre elas. O que vale a pena dizer é que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é uma devoção fundamentalmente e essencialmente à sua humanidade, ao amor que, enquanto homem, Jesus teve não só pelo Pai do céu, mas também por todos nós. E nesta festa celebramos principalmente esse amor que Ele nos tem a todos nós, não só que teve, mas que nos tem. Jesus, se nós recordarmos os Evangelhos, despede-se com palavras de imensa ternura, de imensa afabilidade, de carinho, de delicadeza, de caridade, de um amor sem medida dos seus. E vê-se que, embora haja nele a alegria de se entregar ao sacrifício redentor da cruz para nos resgatar e para que possamos partilhar, resgatar do pecado e da morte e que possamos partilhar com ele do céu eternamente, nota-se também que há uma melancolia, uma tristeza, diríamos assim, porque ele sente, ele sabe que aqueles que escolheu, excetuando Judas, são verdadeiramente seus amigos e tem uma relação de amizade com eles, como ele diz no capítulo 15 do Evangelho segundo São João, já não vos chamo servos, mas amigos, porque vos dei tudo a conhecer aquilo que o meu Pai me confiou. Quer dizer, partilhou a sua intimidade. E percebe-se que aquela separação, embora provisória, mas aquela separação dos amigos e uma separação que é, do ponto de vista físico-natural, é uma definitiva, até que ele venha na sua segunda vinda. Tudo isso lhe deixa uma saudade, não só uma nostalgia, mas mesmo uma saudade, uma dor que tem que ultrapassar para poder fazer a sua oferta de amor para nos salvar. E assim se revela extremamente humano. Na humanidade de Jesus revela-se também a sua divindade e o seu amor divino, mas não deixa de ser homem e, portanto, não deixa de experimentar, de sentir aquilo que os homens experimentam e sentem. Como vimos, chorou, cansou-se, sentiu pânico e pavor, por exemplo, na agonia no Jardim das Oliveiras, estremeceu de alegria sob a ação do Espírito Santo, como nós também, banqueteou-se, polemizou, teve grandes polémicas, passou frio, passou fome, jejuou, passou sede, as sedes do deserto, e, portanto, igual a nós em tudo, menos no pecado. Então, o que é que, nesta solenidade do Sagrado Coração de Jesus, ao celebrarmos este amor humano de Jesus, lembramos-nos que ele, apesar de ser infinitamente mais do que nós, é também um de nós. É humano como nós. Tem a natureza humana que nós temos. Experimentou as fragilidades humanas, exceto o pecado, que nós experimentamos. E ao celebrar esta solenidade, nós enchemos-nos de gratidão por ele ter aceite padecer e sofrer na cruz todos os nossos pecados, todas as nossas misérias, passando para nós a sua inocência. E sabendo que o seu coração iria ser dilacerado, atravessado, transpassado por uma lança que violentamente lhe abriria o coração e do qual jorrariam o sangue e a água, que são sinal da Eucaristia e são símbolo da Eucaristia, do sangue derramado por nós, aquele cálice que consagramos, e do batismo que nos faz verdadeiramente filhos de Deus, irmãos de Cristo, templos vivos do Espírito Santo e participantes da sua divindade. De tal modo que Deus se fez homem
para que o homem se fizesse Deus por participação. Que bom é que é comover-nos com isto. Saber que aquele homem teve a coragem, a generosidade, a alegria, a magnanimidade, o amor imenso de morrer por nós quando éramos seus inimigos através dos nossos pecados, que o trataram barbaramente na paixão e na cruz. E é comovente isto. Como diz o apóstolo, dificilmente alguém morrerá por um amigo. É difícil que alguém dê a vida por um amigo. Há quem consiga fazer isso, mas sabemos que são casos excepcionais, extraordinários. Mas morrer por um desconhecido é muito mais difícil ainda, e praticamente não existem esses casos. Agora, morrer por um inimigo e por muitos inimigos que nos maltratam, nos fazem as piores maldades e malvadezes, é de facto uma coisa absolutamente espantosa. E foi essa coisa que Jesus Cristo fez, não só dando a vida por nós, mas carregando com as nossas culpas, o que é uma dor imensa que não se consegue exprimir em palavras. Ora, nesta celebração, agradecendo este amor de Jesus, nós pedimos simultaneamente, procuramos ou pedimos-lhe a graça de o amar cada vez mais, de o sentir próximo de nós, experimentá-lo próximo de nós. Como dizia o Papa Francisco, creio que na homilia desta manhã em casa de Santa Marta, se a memória não me engana, creio que foi hoje, ele dizia que tantas vezes é mais difícil, ou é muito mais difícil até nós experimentarmos ou acolhermos ou aceitarmos o amor de Deus por nós e a sua proximidade, a sua vizinhança, a sua ternura, do que corresponder a esse amor. E o Papa Francisco convidava-nos precisamente a ter a pedir, a implorar esta graça de Deus, esta graça de Jesus Cristo, de experimentar o seu amor, de acolher o seu amor, de acreditar no seu amor, de sentir a sua amizade, de experimentar a sua proximidade, a sua vizinhança, o seu amparo, o seu encorajamento, o seu ânimo, a sua presença sempre, continuamente e constante na nossa vida, em todas as circunstâncias. E uma vez implorada esta graça e concedida, pois então procuraremos amar cada vez mais a Jesus Cristo nele próprio, mas também nele que se torna presente, particularmente nos mais fracos, nos mais pobres, nos mais vulneráveis, nos inocentes, na criança recém-concebida, na pessoa humana na sua fase embrionária, nos desempregados, nos que passam fome e frio e sede, nos que são perseguidos, nos que são vítimas do tráfico humano, enfim, em toda aquela multidão de gente em quem Cristo padece ou continua a padecer nos dias de hoje. E amá-los em todos aqueles que precisam, em particular naqueles que mais precisam. Porque o nosso próximo, como dizia o Papa Bento XVI na sua primeira encíclica, denominada Deus é Caridade, o próximo é todo aquele que precisa de nós e que nós temos a possibilidade de ajudar. E procuremos, pois, levar esta presença de Jesus Cristo, esse próximo, que é uma presença que se manifesta por palavras, mas também e sobretudo por obras, por partilha, por condivisão, por presença amiga, não só solidária, mas verdadeiramente amorosa, caritativa, não só de justiça, que é devida, mas também aquele excesso que ultrapassa a justiça, que é a misericórdia, que é o amor, que é a amizade, precisamente para que eles possam também experimentar Jesus Cristo.
E então procuremos reparar os pecados cometidos contra este Sagrado Coração de Jesus, isto é, cometidos contra o seu amor por cada um de nós. Estes pecados são cometidos por indiferença, por desleixo, por desinteresse, por ódio, por aversão ao próprio Deus ou àqueles que são imagem e semelhança de Deus, que Deus criou à sua imagem e semelhança, em particular, como disse, os mais fracos, os mais pobres, os mais marginalizados, os mais pecadores também, que desfiguram em si a imagem de Deus e que precisam de um amor tão grande que os recupere para si próprios, que os recupere para Deus e, recuperando para Deus, para Cristo, os recupere para si próprios. É como o pastor de Fátima, o pastorinho Francisco, gostava muito de ir consolar Jesus, o Jesus escondido, porque estava no sacrário, não é? Portanto, Jesus sacramentado, escondido na aparência do pão, que é o alimento mais pobre, mas também o mais nobre. Aquela, como dizia São Francisco de Assis, apresenta-se-nos em aparências de humildade, naquela insignificância da aparência de 3 gramas de pão. Pois ele está ali à nossa espera para nos conceder todas as graças, ou melhor, para se nos dar a ele próprio e com ele todos os bens de que ele é o autor. Mas também, como o pastorinho Francisco nos ensina, para que nós cultivemos a nossa amizade com ele. Jesus, na sua humanidade, quer a nossa amizade, quer ser nosso amigo. Não só uma amizade dele para nós, mas uma amizade correspondida. Isso é que é verdadeira amizade, em que nós correspondamos a essa amizade. E ele sinta que o estimamos, que o adoramos, que o amamos verdadeiramente, que nele confiamos, que é o centro da nossa vida, que é o nosso melhor e maior amigo. É muito mais do que isso, porque é Deus, mas enfim, é também isso. E sendo Deus, se apresenta assim na humildade da amizade para de facto nos santificar, para nos elevar, para nos aperfeiçoar, para nos levar à plenitude, para nos tornar semelhantes a Ele, porque Ele é a plenitude do amor e da verdade. E portanto quem se torna semelhante a Ele torna-se uma presença, uma realização da verdade, do amor, da amizade e da misericórdia no meio dos outros. E por isso, como dizia o pastorinho Francisco, ir lá para consolar Jesus. Há tantos que não o amam e há tantos que o ofendem. E as nossas ofensas são feitas através do pecado. Cada vez que pecamos, consciente e livremente, evidentemente, magoamos, ofendemos Jesus, entristecemos Jesus, não só porque ele é tão nosso amigo e tanto bem nos fez e tanto bem nos faz e continua a fazer, que como é que é possível ser ingrato para com esta humanidade? Devíamos ter vergonha de algum modo, não é? E graças a Deus sentimos essa vergonha de pecar precisamente por isto, não tanto por medo do inferno, o que é de facto uma possibilidade que Jesus não quer para nós e por isso nos está continuamente a chamar à sua amizade, mas porque ofendemos, magoamos esta amizade de Jesus, esta relação de amor. E esta é a verdadeira contrição, quer dizer, é aquela a atrição que é suficiente para receber o perdão dos pecados. É nós, quando pecamos, podemos arrepender-nos por termos, como é que se diz, um bocadinho por estarmos desapontados connosco próprios. Nisso pode ter muita parte do orgulho, não é? Quer dizer, no fundo, a tristeza que nos advém de termos pecado é uma desilusão cuja origem pode ser um certo narcisismo da nossa parte.
Ou então arrependemos porque temos medo, temos temor das penas do inferno ou do purgatório, consoante os pecados sejam graves ou sejam leves. Isto é suficiente para a pessoa poder receber a absolvição dos seus pecados no sacramento da confissão. Mas a contrição perfeita, é quando nós nos arrependemos precisamente por amor, porque ofendemos e magoamos este Deus tão bom e tão infinito na sua generosidade e na sua amabilidade, que ficamos tristes por ter feito isto a quem tanto bem nos faz, a quem é o autor de todos os bens, a quem tanto nos ama, a quem tanto fez e continua a fazer por nós. É esta tristeza de amor, digamos assim, que provém deste amor que percebe que ofendeu a Deus. Claro que Deus sente-se ofendido pelos nossos pecados, Jesus sente-se ofendido pelos nossos pecados, muito porque esses pecados são alguma coisa que nos arruinam, que nos impedem de sermos aquilo para que fomos feitos, para que fomos criados, que nos impedem uma vida virtuosa. A palavra virtude vem de força, de energia. Portanto, uma vida virtuosa é uma vida cheia da vitalidade de uma humanidade realizada, de uma força evangélica que não só nos purifica do pecado e nos eleva, nos aperfeiçoa e nos eleva, inclusive, acima das próprias possibilidades meramente humanas. E concedendo-nos a santidade, esta conformidade com Jesus Cristo, com o amor de Jesus Cristo, abrasado por nós, para que nós nos abrasemos também por Ele e por todos os outros, e e também o céu. Nós fomos criados para o céu, nós fomos criados para a vida eterna, fomos criados para a imortalidade. De modo que a tristeza de Deus não vem de uma espécie de orgulho ferido. Em Deus não existe orgulho, Deus é humildade absoluta, Deus é doação absoluta, mas vem sim desta mágoa de não recebermos aquilo que Ele nos quer dar, ou de nos fecharmos àquilo que Ele nos quer dar para nosso próprio bem. E por isso, porque nos prejudicamos, porque nos arruinamos, porque nos destruímos, porque nos estragamos, é por isso que o seu amor é ofendido. Nosso Senhor vos dê a paz, muita alegria, muita felicidade e muita gratidão ao Sagrado Coração de Jesus e ao seu amor infinito por cada um de nós e por todos os nós.